Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do Céu nos abençoe, que Ele conduza nossas palavras e atos, que possamos aproveitar o tempo que nos é dado e sejamos todos abençoados. Graças a Deus. Hoje aqui estamos para estudar a pergunta 216 de O Livro dos Espíritos. E para isto contamos com a equipe formada, bonita, né? Equipe formada. Sentido por Astênio. Cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. Adalberto. O homem que considerar só a razão infalível está bem perto do erro. Allan Kardec. Muita paz. E Edmilson. Estamos juntos, né? Paz a todos. Hoje o Edmilson não é só Edmilson, ele é Edmilson e pai do Felipe. O Felipe hoje está aqui, meu filho. É uma gracinha isso. Bom, então vamos ao trabalho. Astênio. Sim. Você faz a leitura da pergunta e depois abre o debate, seja o que Deus quiser. Isso, sairá tudo bem. Bom, exatamente então, por isso. A questão 216, Kardec indaga aos espíritos o seguinte: o homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral de suas vidas anteriores? É uma pergunta bastante rica, né? E, obviamente, quando Kardec fala o homem, ele está se referindo ao espírito encarnado. E está perguntando se o espírito encarnado, em suas novas existências físicas, obviamente, se os traços do caráter moral de suas vidas físicas anteriores, né, se ele conserva. Quer dizer, dá para a gente encontrar um homem hoje e conversar com ele e achar assim que ele era muito parecido com alguém que nós conhecemos no passado, né, e dizer assim, essa é a reencarnação de fulano, enfim, né, o homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral de suas vidas anteriores. E aí vamos ver o que é que os espíritos disseram para Kardec. Quem vai ler a resposta dos espíritos? Eu mesmo? Uhum. Então vamos lá. Bom, aí os espíritos respondem sim. Né? É interessante, né, quando eles nem dizem pode ser ou mais ou menos. Né? Se a pergunta foi, o homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral de suas vidas anteriores, ele diz sim. Isso pode acontecer. Então é muito importante que nós fiquemos atentos ao que nós estamos lendo, para não lermos uma coisa e falarmos outra, né? Ou dizermos que os espíritos disseram uma coisa que eles não disseram. Eles não estão dizendo aqui que isso sempre acontece, né? Eles estão dizendo que isso pode acontecer. Então é possível que o homem conserve em novas existências traços do caráter moral de suas vidas anteriores. Prossigo? Então vamos. Mas melhorando-se, ele muda, né? Super interessante isso, né? Porque a lei é do progresso. Então, se a pessoa conservasse sempre o caráter, né, da moral de suas vidas anteriores, não teria progresso, né? Porque exatamente como a gente muda, depois a gente passa a falar de modo diferente. Então, quem falava de modo muito contundente passa a falar de modo mais brando, porque a brandura acompanha o progresso, né? Então, mas melhorando-se, ele muda. Sua posição social pode também não ser a mesma. E como a posição social exerce influência sobre os modos, né, da criatura, muda de posição social, né, já muda também em relação a vivências anteriores.
Se de senhor passa a escravo, então mais uma possibilidade, né? E como é que um escravo vai ter a mesma postura, né, de um senhor, né, com raríssimas exceções, né? Se de senhor passa a escravo, seus gostos serão muito diferentes e teria dificuldade em reconhecê-lo. Então aquele velho senhor, às vezes com uma voz, enfim, equilibrada, de repente ele nasce como escravo, né? Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações, né? Apenas analogias, né? Não semelhanças totais, né? Certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas, as próprias analogias, né, modificadas pelos hábitos de sua nova posição, até que um aperfeiçoamento notável, um progresso mais significativo, né, até que um aperfeiçoamento notável venha mudar completamente o seu caráter, pois de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e humano, se arrependeu. Então, quando chega a essa situação, nesse ponto do progresso, já não tem mais nada que identifique o caráter moral de vidas anteriores, né? De vidas mais longínquas, né? Mais antigas. Isso aí foi bom, a gente ter uma nota introdutória, né? E agora o debate está aberto, vou querer a opinião do Edmilson. Temos um exemplo no livro Há 2000 anos, ditado por Emmanuel ao Chico. Até por isso que eu falei raríssimas exceções, que essa aí seria uma exceção. E no livro 50 anos depois. No livro Há 2000 anos, o senador Publio Lentulus tem uma cena da vida dele em que ele estava diante da população. E ele, na condição de senador, ele usa a seguinte expressão: deveríamos passar por cima da ralé a patadas de cavalos. E ele fala de uma forma muito impositiva, muito autoritária. Ele era um senador romano, não é? No livro, 50 anos depois, ele, na condição de escravo, acho que o nome dele era Nestório, tem um momento em que ele alcança a liberdade dele. E ele, o mesmo senador de outrora, que com os ombros erguidos e com o símbolo da águia na mão disse que deveria passar por cima da ralé a patadas de cavalo, ele se inclina, humilde, diante da sua benfeitora, num ato de agradecimento por ela dar a ele a liberdade. Então, a pergunta 216, ela fala que um espírito, ele pode vir a escravo numa encarnação seguinte, né? Então, eu estou dando esse senhor, exemplo. Né? Um senhor pode vir a escravo. Um senhor pode vir a escravo. Um exemplo disso. Né? E mostra que ele tinha, sem dúvida, uma sabedoria interna, uma intuição, né? Tanto que os livros dele, ele escreve de uma forma muito bela, né? Porque quem escreve é ele, né? O Chico ele que vai editando. Então ele era sem dúvida um bom escritor, tem um posicionamento né? Ele guardava isso, mas fisicamente ele não tinha nenhuma semelhança, porque o corpo provém do corpo, né? A genética pode ser diferente. Um espírito, ele pode reencarnar numa condição bastante diferente, né? A gente pode pegar um outro exemplo também, um senhor de escravo, dono de uma fazenda, que usa suas botas de borracha, né, de couro, e anda de uma forma autoritária, pode vir numa condição, geneticamente falando, de um negro muito humilde, né? Então, o corpo procede do corpo, mas o espírito não. Então, esses exemplos que a gente tem mostra que, geneticamente falando, né, não tem nenhuma relação, mas, moralmente falando, nós trazemos, indubitavelmente, traços de personalidade, e não poderia ser diferente, porque se não trouxéssemos a intuição dos nossos aprendizados de vidas anteriores,
não haveria sentido na reencarnação. Estaríamos sempre recomeçando, né? Estaríamos sempre começando do zero, né? Wolfgang Amadeus Mozart, com 5 anos, colocaram uma venda negra nos olhos deles, e ele era tão pequeno que tiveram que colocar uma almofada para que ele pudesse alcançar os teclados do piano. E, no entanto, ele tocou belíssimamente. Quem ensinou esse menino de 5 anos a tocar piano de uma forma tão bela? Né? O Cristo, né, o maior avatar que pisou no planeta Terra, quando ele era criança, tem um momento em que ele estava conversando com doutores e eles ficam surpresos com a inteligência daquele menino, né? Divaldo fala que ele parecia um general, um comandante, os gestos deles eram nobres, o olhar dele era nobreza e tudo dele irradiava nobreza quando ele falava com aqueles homens. E eles tinham, me parece que ele tinha uma idade de menos de 7 anos. 12 anos. 12 anos, né? E todo o corpo dele, os gestos, o olhar, as palavras, tudo irradiava uma nobreza dele e a sabedoria dele, tanto que eles ficaram estupefatos com o grau de conhecimento que ele tinha, né? Essa é a lei de progresso, né? Então nós trazemos, indubitavelmente, essa intuição como, né, como um patrimônio inalienável que pertence ao espírito. Maravilhoso esse. E na vida corriqueira, né, a gente que não tem lá esses altos progressos, mas de vez em quando a gente ouve, por exemplo, um avô já desencarnou há 40, 50 anos, aí tem um netinho agora encarnado e alguém que conheceu o avô fala assim, parece que eu estou ouvindo fulano falar, né, porque traz os mesmos trejeitos do avô, né, esse tipo de coisa. Então, mesmo na vida comum da gente, a gente ainda vê esses traços, né, o próprio avô encarnado, né, e traz sim, esses traços morais, né? Sim. Eu falei a respeito da idade de Jesus por causa do seguinte: com 12 anos, um menino de origem judaica passa por um ritual, que é o Bar Mitzvah. E ele tem que, obrigatoriamente, numa sinagoga ou num templo, ler um trecho da Torá para poder mostrar que ele conhece alguma coisa da lei. E ele falou tão bem que impressionou os doutores da lei. Vamos escutar a nossa vinheta agora. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Só não ouvi até agora a fala do Adalberto a respeito dessa matéria. E também eu tenho alguma coisa para falar. Alguma coisa sobre a matéria. Mas enfim. Esse é um brincalhão. A gente precisa, naturalmente, que o Astênio levantou muito bem a tese quando Kardec coloca lá na pergunta, né? O homem conserva. Kardec está se referindo à humanidade. Né? Ele usa a palavra homem, mas há aquelas pessoas, é só o homem, não é a mulher, é o espírito, está bem claro. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, pode existir certas analogias e vai. Mas lá embaixo, na resposta, pois de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e humano se arrependeu. Então, quantas existências mais, né, deverá ter esse espírito que não se arrependeu para poder se humanizar? Né? Edmilson, trocando uma ideia ainda fora da tarefa que estamos aqui realizando, estudando o Livro dos Espíritos, ele nos contou a história de um menino que, encarnado, só o olhar dele já hipnotizava pelo olhar raivoso. Não é isso, Edmilson? Isso mesmo. Provocava medo, né? E que a senhora, dirigente da casa espírita, do lar, lá de crianças adotadas, enfim, rebeldes, não importa, ela, com as faculdades mediúnicas dela, se eu estiver escorregando aqui no erro, por favor, me corrija. E ela percebeu, através da mediunidade, da clarividência, no desdobramento físico daquele corpo físico, deitou para dormir, ela percebeu o lado espiritual e viu
o ser se transformando ali, o espírito em adulto, e realmente tinha um semblante, né, tinha ódio no olhar, no coração, e disse para ela: eu ainda sinto muito ódio, tenho muita raiva, mas não da senhora, porque a senhora me trata com amor. E se nós formos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, Allan Kardec nos traz lá, né, causas atuais das aflições. E nós, que hoje, adultos, pais, avós, enfim, você aí que está do outro lado da latinha nos ouvindo, essa criança que está aí na sua casa, no seu recinto familiar ou na sua instituição, a gente precisa prestar atenção no comportamento daquela criança, que é um espírito encarnado. Então, eu tive e tenho a honra de ter na minha casa um espírito encarnado, hoje já burro velho. Mas quando criancinha, a brincadeira mais saudável que ele gostava era arrancar a cabeça de boneco. Pô. Digo: pô, meu filho, mas por que tu arranca? É, pai, é gostoso. Então eu comecei a observar esse comportamento. Quem é aquele espírito? Quem foi, o que fez? E se nós analisarmos a nós mesmos, com a profundidade necessária, vamos interagir com uma resposta de Erasto no Livro dos Médios. Kardec pergunta: o que devo fazer para saber o que eu fiz no passado? A resposta de Erasto é curta e grossa: analisa o teu presente. Então, quando eu, Adalberto, vou falar por mim, estou vendo um noticiário, ou ouvindo um noticiário, ou lendo uma notícia: homem de 50 anos foi preso estuprando uma criança, uma menina de 5 anos de idade. Dá vontade de entrar no jornal, dá vontade de entrar pela cabeação da televisão e ir lá enforcar o cara. Então, analisando esse meu pensamento, quem eu fui, o que fiz no passado, para estar encarnado, né, tribulando na minha mão, nas minhas duas mãos, no meu coração, o espiritismo, porque sou um ex-criminoso. Pelas nossas tendências de agora, nós avaliamos. A gente precisa parar de ser hipócrita. Dona Ivone da Amaral Pereira é taxativa e enfática na sua colocação. A casa espírita é o último refúgio dos criminosos. Então a gente precisa analisar o nosso próprio comportamento. Porque não basta... eu sou espírita porque eu adquiri teorias no livro qualquer um que sabe ler. Hoje, com o livro áudio, eu sou espírita. Por quê? Porque você leu uma única vez o Livro dos Espíritos, estudou quantas vezes? Eu sou espírita, eu frequento lá não sei o que, de Bezerra de Menezes. Meu guia espiritual falou para eu parar de ler o Livro dos Espíritos, porque ele não presta. Será que esse guia espiritual presta? Será que eu não tenho discernimento? Né? Para separar o jogo do trigo, o que é bom, o que não é? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo vem de encontro para a gente analisar o comportamento não só daquele espírito que está num corpo pequenino, como diria Anália Franco, pequerrucho, né? Parece até que eu sou lá de 1800 de bolinha, né? A Anália Franco era velha pra caramba. Era, 1800 e pouquinho, mais velha do que eu. Mas ela desencarnou mais nova que você. Ela tinha só 60. Enfim, de qualquer maneira, a gente precisa analisar quem é. Mas por que esse espírito que tem esse comportamento deturpado, não me obedece, é carrancudo, olha com certa ditatorial para cima de mim, olha com olho de olho. Mas quem é aquela que olha com, né, que está sempre amena, oi mamãe, oi vovó, né? Enfim, a gente precisa analisar. Agora, analisarmos a nós mesmos também. Porque um dia, não tenhamos dúvida disso, nós já fomos alguns Exus brabo por aí, meu irmão. E se marcar bobeira, a gente volta, porque é de lá que nós viemos. Então precisamos, pois de orgulho e mal pode tornar-se humilde e humano, se arrependeu. Arrepender-se é o primeiro passo, né, João? Mas tem o resgate, né, Malan? É interessante que essa frase final me faz lembrar
a figura do instrutor Aulus, que é citado no livro Sexo e Destino. É interessante porque ele é um drama familiar gravíssimo, em que os espíritos estão ali assistindo, ajudando, tal, conseguem uma série de coisas, inclusive até o resgate de uma pessoa que tinha um comportamento bastante antissocial e que se tornou uma outra pessoa, exatamente através da religiosidade. E o que acontece de interessante da coisa é o seguinte: um instrutor, ele diz: eu vou retornar à Terra nessa família. Fulana vai casar e eu vou ser filho dela. Aí o próprio André Luiz falou: mas por quê? O senhor já fez um trabalho espetacular aqui. Você percebeu que a história deles é um drama gerado por uma determinada pessoa que fez várias intrigas dentro da família? Vi. Pois é. Essa pessoa sou eu. Arrependeu-se e agora vai resgatar. A minha tarefa não está encerrada. Eu estou há 300 anos fazendo um trabalho de reunião de todos. Hoje, eu fico pensando aqui, pessoa, não somente espírita, se você pensa como nós pensamos e temos a certeza da reencarnação, saiba que você está na família certa, no momento certo, na hora certa, e que todos os problemas e idiosincrasias que porventura existam entre você e os seus familiares, reflita até que ponto não foi você que provocou agora. Exatamente. Ou se você não tem alguma responsabilidade nesse comportamento desde o passado. O fato é que, se nós fizermos a nossa parte, nós com certeza poderemos mudar alguma coisa, porque a palavra pode comover, mas o exemplo arrasta. Não tem jeito. O personagem que era o mais problemático da história desse livro de André Luiz é exatamente o que faz, com o exemplo dele, de mudança de comportamento, sacudir a família no sentido de elevar o diapasão mental de todos. Então... Não precisa de GPS para encarnar, não, né? Nem erra o endereço. Não é o endereço, não. Então, lembremos disso, que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Que assim seja. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa,
para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui em continuidade ao programa Luz da Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos no seu capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E hoje, mais exatamente, nós vamos dar início às instruções dos Espíritos. E começa com o subtítulo Perdão das Ofensas. São duas mensagens, uma mensagem de Simeão e outra mensagem de Paulo, o apóstolo. Vamos estudar essas duas mensagens no programa de hoje. Na primeira, a mensagem de Simeão, que nos mandou em Bordeaux, 1862, ele diz o seguinte: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhes-ei, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis um desses ensinos de Jesus que devem tocar a vossa inteligência e falar mais alto ao coração. Comparai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida, tão grande em suas aspirações, que Jesus ensinou a seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude, farás enfim o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta porventura as vezes que o seu perdão desce para te apagar as faltas? Prestai atenção, pois, a essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de inteligência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai que o Senhor vos restituirá, perdoai que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos que o Senhor fará que vos assenteis à sua direita. Lá, ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele que do alto dos esplendores celestes tem sempre os olhos voltados para vós e prossegue com amor na tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai aos vossos irmãos como precisais que vos perdoem. Se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, tendes um motivo a mais para seres indulgentes, pois o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não tereis nenhum merecimento em desculpar os erros de vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Já que vos dizeis espíritas, sede-o. Esquecei o mal que vos hajam feito e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos que Deus conhece. Fazei, portanto, que eles sejam desprovidos de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: não tenho contra meu próximo nada, nada tenho contra meu próximo. Simão Bordeaux, 1862. Bom,
o nosso irmão está assim, destrinchando com mais palavras essa frase que Jesus usou para responder a Pedro de quantas vezes deveria perdoar aos seus ofensores. Jesus disse 70 vezes 7, com uma maneira, uma metáfora, uma figura de linguagem para dizer, inúmeras vezes. Cada uma perdoa, não conte. Então o nosso irmão Simeão ele está simplesmente nos mostrando de uma forma mais ampla o que quer dizer isso. Porque a matemática é muito simples. Se nós gostaríamos de ser perdoados cada vez que cometemos uma falta, seja uma pequena falta a uma pessoa da nossa convivência, seja uma falta que cometamos a alguém que nem conhecemos, não importa, seja uma falta cometida diretamente à lei de Deus, nós queremos que seja relevado, seja passado um pano para nós. É da nossa natureza e é normal, nada de errado querer que nossas faltas sejam perdoadas. Até porque muitas delas nós não fazemos de caso pensado, fazemos por erro mesmo, por ignorância, falta de observar o que está acontecendo, a gente comete grosserias, às vezes até maldades. E um segundo depois já estamos até certo ponto arrependidos daquilo, queremos ser perdoados para que não gerar uma dissidência, uma discórdia, a coisa ficar complicada, porque a outra pessoa não quer nos perdoar, tomou aquilo ao pé da letra, na ponta da faca, e a gente fica de saia justa o resto da vida. Então a gente preferiria que nos fosse perdoado. Vale também quando a gente comete algum pecado contra a lei de Deus. Por pensamento, por sentimento. E a gente pede no Pai Nosso que Deus nos perdoe conforme nós perdoarmos aqueles que nos tenham ofendido. Então a matemática é simples, é que nós não queremos pô-la em prática, é o que ele está dizendo aqui. Então nós temos que sempre nos esforçar, como diz aqui, nós temos que usar a indulgência com os nossos irmãos. Porque tudo começa justamente com a indulgência e com a humildade, com a generosidade e até com a caridade. Então, se nós formos sempre humildes, nós vamos entender melhor o que passava com o nosso irmão quando ele nos ofendeu, qual foi a motivação. E se mesmo que ele tenha cometido uma falta sem motivação, uma grosseria inominável, nós temos que ser indulgentes, tentar ver, puxa vida, talvez se fosse eu que estivesse na situação dele, agisse parecido, da mesma forma. Então a indulgência, a humildade, a generosidade com que nós tratemos essas situações que acontecem conosco é uma forma de caridade. É a misericórdia em ação. E o que nós vamos ganhar em troca de sermos assim? Primeiro que vamos tirar um peso de cima de nós, é menos uma história para ficar nos atormentando a cabeça, pensando naquilo. E depois nós vamos ser merecedoras de que quando acontecer conosco, que nós agimos assim com os outros, e nós não podemos garantir que não vamos, aliás, com certeza nós vamos agir ainda assim com os outros, que nós não somos perfeitos. Nós vamos ser dignos de receber a misericórdia, a indulgência, a compreensão dos outros com relação à nossa atitude. Então nós vamos sentir que a coisa ficou mais leve, mais distendida. A nossa vida torna-se menos complicada, menos cheia de arestas, de pontos de espetar. Nada disso, a gente vive mais suave. Então a proposta de Jesus é perfeita. E o nosso irmão Simeão está aqui nos mostrando o que é realmente isso. Como para nós não seria complicado a gente perdoar, esquecer, ser indulgente com aqueles que eventualmente nos ofenderam. A outra mensagem é de Paulo apóstolo,
nos mandou em Lyon, 1861. O apóstolo diz o seguinte: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor, até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Exatamente, se eu for um ferrabras, levar tudo na ponta de faca, com os outros, como é que eu vou querer que Deus seja indulgente comigo? Entenda a minha situação, me perdoe quando eu fraquejar. Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor. Quem sabe se nessa luta que começa com uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não foste vós quem desferiu o primeiro golpe. Se não vos escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária. Sem dúvida, o vosso adversário está errado ao se mostrar excessivamente suscetível. Essa, porém, é mais uma razão para serdes indulgentes e para não vos tornardes merecedores da censura que lhe lançartes. Admitamos que, em dada circunstância, fostes realmente ofendido. Quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias e que não fizeste que degenerasse em querela grave, o que facilmente poderia ter caído no esquecimento? Se dependia de vós impedir as consequências do fato e não as impedistes, sois culpados. Admitamos finalmente que nada tendes a reprovar na vossa conduta. Mesmo assim, mostrai-vos clemente, pois maior será o vosso mérito. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar: o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas vezes dizem com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, ao passo que interiormente sentem um secreto prazer de mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem, perdoa e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão, segundo o Evangelho? Não, o verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências, sendo o fundo do coração os mais secretos pensamentos. Ninguém se impõe a ele por meio de palavras vãs e simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e inferioridade. Não vos esqueçais de que o verdadeiro perdão é reconhecido muito mais pelos atos do que pelas palavras. Realmente, para nós, no estágio em que estamos, ainda é muito complicado pôr em prática essa atitude do perdão, da misericórdia, da indulgência. Sem dúvida alguma. Mas esse foi o motivo que trouxe Jesus aqui. Justamente nos mostrar qual é o caminho que devemos seguir. O caminho que nos levará ao paraíso, ao reino de Deus, aos mundos felizes. Nós temos que começar de uma hora qualquer a trilhar esse caminho. Ele esteve aqui para nos mostrar. É duro, claro, porque nós estamos habituados há séculos, milênios, a agir desta forma abrupta, violenta, reativa a qualquer coisa. Talvez seja o nosso instinto ainda animalesco que ainda permanece conosco. Instintivamente a gente responde na altura, como se costuma dizer, mas nós já temos um componente que nossos irmãozinhos animais não têm, que é o pensamento, lógico. Nós temos nosso raciocínio, nós temos um caminho evolutivo pela frente, e é esse raciocínio que vai nos ajudar a domar essa fera que está dentro de nós.
Então, Jesus veio aqui para nos dizer isso. Calma, gente. Se vocês continuarem se guerreando uns com os outros por qualquer coisa, por coisas graves, por coisas simples, qualquer coisa é motivo para briga, para puxar a espada, para deixar de falar, para bater a porta. Onde é que vai chegar isso? Isso resolveu alguma coisa no mundo? Olha o mundo como está. Isso na época de Jesus. Como é que está o mundo aqui? Ele veio mostrar que não é bem assim. E lógico que de lá para cá muitos foram aceitando esse conselho e foram mudando. Já se passaram 2000 anos, muitos aceitaram. Estão aí nos mostrando isso. Alguns até foram chamados de santos pela igreja. Nós mesmos, espíritas, chamamos muitos irmãos, glorificamos nossos irmãos que já estão nesse patamar e conviveram aqui conosco. Temos irmãs aí praticando a caridade, abnegando a tudo que tinham na vida para ajudar os outros. E essas pessoas com certeza perdoam. Vocês acham que uma pessoa atendida pela Teresa, pela irmã Dulce, pelo Edivaldo Franco, nunca os tratou mal, nunca os ofendeu, nunca os agrediu, mesmo recebendo lá um benefício? Quem já participou, como nós, espíritas, às vezes participamos de distribuição de alguma coisa, algum benefício para os irmãos carentes, sabemos sempre naquela fila, naquele grupo, tem sempre um ou outro que distrata, que ofende, que faz ironia com a gente, que está lhe dando um benefício. E a gente vai reagir àquilo? Não, a gente vai... passou. E assim que temos que agir com os outros casos. Porque esse é o caminho. Se nós só agora, 20 séculos depois, é que atinamos para isso, tudo bem. Nunca é tarde para começar. Vamos nos esforçando a deixar passar. Pode ser que nos magoe, nos deixe triste a ofensa. Às vezes algumas sem menor fundamento. Mas ele falou assim, às vezes nós é que demos causa para aquilo. Mas mesmo quando nós não dermos causa, nós somos os responsáveis. Porque se nós mantivemos o rancor com relação àquilo. Porque a gente fica triste, magoado com a ofensa. Mas nós temos que guardar isso conosco, esperar passar, respirar fundo, orar, mas não revidar. E lá, se o irmão vier pedir desculpa, amigo, está tudo bem, vida que segue. Não há problema. Não vamos alimentar isso. Está provado para nós mesmos que isso não valeu de nada. O que a gente ganha e não cumprimentar um vizinho, fazer cara amarrada porque o vizinho fez uma coisa errada, deixou de fazer, falou mal da gente, sei lá o quê. Nós estamos com a razão, ele fez isso mesmo. Ele não falou mais com ele, não perdoou. O que a gente ganha? Tem que cruzar com ele no elevador. E aí, como é que fica? Vai virar a cara? Que ambiente complicado para nós. Então, é melhor a gente esquecer. Não, vida que segue, passa batido. A gente se sente mais leve. Eu acho assim, não quer dizer que eu digo sempre a vocês, não quer dizer que eu estou fazendo, mas é o que tem que ser feito. Eu estou me esforçando para isso, porque eu sei que é o caminho que nós temos que trilhar para que nós possamos um dia sermos merecedores de nos chamarmos de cristãos. Que espíritas nós somos, com certeza. Estamos aqui nos transformando moralmente e lutando contra as más inclinações. Uma delas é essa, a intransigência. Mas cristãos, nós ainda estamos muito longe de podermos nos chamar de cristãos. Cristão é aquele que segue o que o Cristo propôs. Nós estamos ainda na fase de entender o que ele propôs. Seguir é a tarefa que o Espiritismo nos ajuda a cumprir, lutar contra as más inclinações. Então, nós nos dizemos espíritas, somos espíritas e estamos lutando para sermos cristãos. Podemos amanhã no futuro dizer, não, eu sou um cristão, eu me esforcei, hoje eu perdoo as ofensas. Deixo para lá. Como a minha mãe dizia, toma aquele chá, meu filho, chá para lá.
Porque nessas horas é o que resolve para a gente vai se sentir muito mais aliviado, sem problemas nenhum, até porque nós vamos ser ajudados pelos espíritos benfeitores que estão ali do nosso lado, torcendo, rezando para que a gente haja assim. E quando a gente age assim, eles reforçam a ajuda a nós, para que a gente não sinta mais nada com relação ao nosso irmão que eventualmente pisou na bola conosco. Então, meus irmãos, vamos ficando agora por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,